Olá, uma ótima noite para você. Olha, seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais uma edição do Vejam Só no ar e é uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e, principalmente, juntos possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico. E hoje com um tema muito interessante, um texto muito intrigante, do apóstolo Paulo, que a gente vai poder explicar direitinho. Nossa matéria, inclusive, vai trazer o texto que nós vamos nos debruçar para aprender e, obviamente, em cima de tudo aquilo que o texto nos ensina, quais são os desdobramentos disso, tá bom? Antes de apresentar os nossos convidados, vai aparecer aqui para você lá o meu perfil no Instagram. Fique à vontade para entrar em contato. Eu só tenho a agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Muito obrigado pela parceria, pela ajuda, pelas sugestões também que vocês enviam de tema, de convidados. Muito bacana. Fique à vontade, pode mandar lá. Eu procuro responder todo mundo, tá bom? E para a gente poder bater esse papo. Eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Na verdade, antes, eu vou falar o tema que nós vamos abordar, inclusive daqui a pouco já vai aparecer aí para você. O que a gente quer entender é aquilo que diz o texto lá de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre algo ou alguém que detém a manifestação do filho da perdição. Muitos, inclusive, já falam que isso já não acontece mais, que o filho da perdição já se manifestou. Será que nós já vivemos esse tempo ou ainda essa força detém essa manifestação? E se detém, que força é essa? Do que nós estamos falando? Do que o apóstolo estava falando ali no texto? A gente vai conversar bastante sobre esse tema, recebendo aqui no nosso estúdio o reverendo Flávio Dantas, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e, de forma mais específica, ali na Granja Viana, em Cotia, aqui em São Paulo. Reverendo Flávio, obrigado, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É um privilégio estar aqui. E é um privilégio estar aqui também pelo debatedor, reverendo Serafim, que é, acima de tudo, um querido amigo. E eu queria agradecer desde já. A gente fica muito feliz, reverendo, porque tudo que a gente faz aqui no Vejam Só é baseado no conhecimento dos nossos convidados, né? E quando eles aceitam, a gente sempre fica muito feliz, porque é a oportunidade que a gente tem de aprender bastante. Reverendo Flávio, por favor, passa o endereço da igreja, ali na região da Granja Viana, e também como é que estão funcionando os trabalhos, os horários, né, nesse momento aí, por favor. Que bom, ótimo. Nós estamos nos reunindo já presencial e virtualmente. Continuamos transmitindo os cultos. Já temos ali, em média, 30% da igreja já presente. Tem sido uma bênção. Tem novas pessoas chegando e nós louvamos a Deus por isso. Tem havido um despertamento em algumas pessoas e Deus tem abençoado. E a igreja está indo bem. A igreja fica ali na Rua Belo Horizonte, número 95, na Granja Viana, em Cotia, no quilômetro 25 da Raposo Tavares, sentido São Paulo interior. E é uma igreja muito boa, pequena, mas uma igreja saudável, né, dentro da perspectiva bíblica e cristã. E Deus tem abençoado muito as nossas vidas. Que bacana. Inclusive, se você tiver interesse ou quiser outras informações sobre a igreja, o contato do reverendo Flávio vai aparecer durante o nosso bate-papo. Fique à vontade. O canal oficial para você pegar essas informações ou até entrar em contato com ele também. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe na noite de hoje também, ele que é uma grife aqui do programa, o pastor José Serafim de Oliveira. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Belém. Falar que o pastor Serafim é um parceiro do Vejam Só é pouco. Muito obrigado, pastor Serafim, de novo por aceitar o nosso convite. É sempre uma alegria poder conversar com o irmão e recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão Eliezer. Eliezer ou Eliezer? Eliezer. Eliezer, Eliezer. Eu aqui me sinto honrado de participar de um programa tão bom como este, de um conceito tão bom. E eu quero aproveitar para te dizer, irmão Eliezer, que constantemente o pessoal me cobra, viu? Quando você vai no Vejam Só, quando me chamarem. Então, graças a Deus que o povo assiste esse programa, sim, fala bem dele. E eu não vi até hoje nenhuma crítica desse programa, nenhuma. O pessoal gosta realmente. Eu me sinto honrado
de poder participar dele vez ou outra, né? A gente fica muito E feliz. também a alegria de ver o reverendo, que já nos vimos há algum tempo atrás, né, reverendo? Fazia E um ficamos tempo, uns né? tempos separados. Sem nos vermos, Hoje Deus nos deu a oportunidade de nos revermos saudosos. e estreitar nossos laços de amizade. Que, inclusive, essa irmandade que cerca todos os convidados aqui do Vejam Só é uma das coisas que eu acho mais interessante do nosso bate-papo, porque às vezes parece que nós estamos em lados completamente opostos, ainda que com ideias diferentes. Mas os laços da cruz nos aproximam Não tem e é ali dúvida. onde a gente se encontra. E olha, eu fico muito feliz com todo esse carinho que os convidados acabam tendo uns pelos outros também. Pastor Serafim, antes de mostrar seu material, de você comentar, passa lá o endereço da igreja também, por favor, e os dias e horário dos trabalhos. Pois não. Nós estamos ainda construindo, mas já estamos fazendo os cultos no novo templo, nosso novo templo na Rua Doutor Fon, número 100, no bairro do Belém. Essa Rua Doutor Fon é uma travessa da Radial Leste, próximo ao viaduto Guadalajara. Vai ser a nova sede? A nova sede, legal, eu não sabia. Eu passo ali todo dia, mas eu não sabia não, que era de vocês. Que legal. É nossa, É enorme. Como lá tem mais espaço e a necessidade de haver um distanciamento, então nossos cultos de domingo estão sendo aí na Rua Doutor Fon. Nossos cultos às 19 horas. Hoje já estamos no horário normal, das 19 às 21 horas. E assim, o mesmo modelo, mesmo como falou o reverendo Dantas, vai um número reduzido de pessoas, cuidado com as pessoas de mais risco, essas coisas, não é? Mas o trabalho vai bem, graças a Deus. E a nossa escola dominical ainda está sendo no templo antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, aos domingos às 9 horas, e cultos de quinta e terça-feira, ainda na rua Conselheiro Cotegipe 273. Pastor Serafim, inclusive, leve o nosso abraço a essa igreja e os parabéns pelo novo espaço. O templo é belíssimo. Amém, ali obrigado. naquela região ali de São Paulo. Leve o nosso carinho a todos os irmãos lá também. Pastor Serafim, eu vou mostrar aqui o material. São 3 livros e vou pedir para o irmão comentar um pouquinho para a gente. Sim. Pode iniciar com esse daqui? Pois não. Fala ali sobre a revelação do Apocalipse. Revelação do Apocalipse. Eu escrevi esse livro porque, dado a muitas consultas que recebo a respeito do livro do Apocalipse, então achei bom escrever e entregar para o povo aquilo que Deus nos tem revelado pelo seu Espírito através das Escrituras. E tem aí, irmão Eliezer, me permite dizer 2 segredos interessantes no livro do Apocalipse. Um está no capítulo 12, aquela mulher emblemática que dá uma dificuldade enorme, porque é uma mulher que ia dar à luz a um filho varão, que deveria reinar com vara de ferro, e o dragão queria tragá-lo, mas ele foi arrebatado para Deus. Essa mulher tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas, e ela está vestida do sol e pisando na lua. A Bíblia não fala nada em vão, tudo que está na Bíblia tem sentido, não é? Então aí muita gente se embaraça. O que quer dizer vestida do sol? O que significa pisando na lua? Eu não vou falar não, vou deixar na curiosidade. Boa. E as pessoas vão comprar para descobrir o que é isso. Boa. E um outro segredo, me permite dizer, quando eu comentei o capítulo 17 do Apocalipse, que o capítulo fala de uma prostituta ricamente vestida, ostentando joias caras, tendo nas mãos uma taça de ouro cheio das abominações das nações e dos adultérios das nações. E essa mulher está sentada numa besta escarlate, na besta há vários nomes de blasfêmias, e na cabeça dessa mulher, ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Quando eu li esse texto, eu orei. Meu Deus, quem representa essa mulher? E o Espírito Santo me clareou a mente.
E eu escrevi, está escrito aí na página 143 do penúltimo parágrafo. Essa mulher representa a Igreja Católica Romana. Isso eu escrevi em 2009. Hoje, com a ação do Papa atual, isso ficou claro. Porque ele está dando apoio total ao homossexualismo, está aceitando qualquer credo religioso, porque diz que todos são irmãos e tudo está certo, tudo está bem, acolher todos. E eu fiquei muito feliz de ver um arcebispo católico citando o mesmo capítulo que eu escrevi aí, falando a mesma coisa que eu falei. Aliás, ele foi um pouco mais contundente. Sim, isso de um membro do ministério da Igreja Católica. Boa, então, eu tenho certeza que esse livro ajuda muitas pessoas a ter um crescimento espiritual e conhecer melhor os dias em que vivemos. Além desse, vou mostrar aqui rapidinho. Tem esse livro que fala sobre Daniel e as suas profecias, que eu vou tentar convencer o pastor Serafim a deixar para minha leitura. Claro. E tem isso aqui também, onde o irmão aborda a questão da presença de Deus na família. Durante o nosso bate-papo, os contatos do pastor Serafim vão aparecer para você. São os canais oficiais, inclusive para você pegar outras informações dos livros, tá bom? Se você tiver interesse, vai aparecer o e-mail, vai aparecer também o contato telefônico. Fique à vontade para entrar em contato com o pastor Serafim e aí tirar suas dúvidas, pegar as informações necessárias sobre o material sempre de muita qualidade, né? Mas já me permite só um detalhe do livro de Daniel. Eu sei que o nosso horário é precioso, claro, mas vou ser rapidinho. O capítulo 3 de Daniel fala quando o rei Nabucodonosor fez uma imagem do seu Deus, o Deus oficial de Babilônia, uma imagem com 6 metros de altura por 3 de largura, toda de ouro. Marcou o dia da consagração dessa imagem e ordenou que todo o povo estivesse presente, o povo geral e as autoridades, como prefeitos, governadores, príncipes. Ao ouvirem o som dos instrumentos, todos deviam se ajoelhar e adorar aquela imagem. Quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Lá tinha 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram crentes, conheciam a palavra que dizia: só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eles não se dobraram, não adoraram aquela imagem. Foram lançados na fornalha de fogo ardente. Deus não guardou da fornalha, mas guardou dentro da fornalha. A minha pergunta é a seguinte: Daniel, o capítulo não fala nada dele. Será que ele adorou a imagem? Eu não acredito, ele era um homem temente a Deus. E se ele estava presente e não adorou a imagem, por que não foi lançado na fornalha de fogo ardente com seus companheiros? Também vou deixar no ar, quem quiser saber vai comprar o livro de Daniel. Muito bom. Pastor, além de tudo, o homem é bom de marketing. Obrigado, pastor. Vamos assistir a matéria, ela vai dar aí o pontapé inicial na nossa conversa, apresentar o texto que nós vamos estudar, algumas questões também. Na sequência a gente volta e aí já com as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. Filho da perdição é uma expressão que aparece explicitamente 2 vezes na Bíblia para designar 2 personagens, Judas Iscariotes e o anticristo escatológico. As 2 passagens em questão estão localizadas no Antigo Testamento, em João 17:12, e na segunda carta aos Tessalonicenses 2:3. Essa expressão é utilizada pelo apóstolo Paulo para se referir ao anticristo. Além disso, o apóstolo ainda acrescenta que esse homem é o homem da iniquidade e aquele que se opõe. Todas essas expressões indicam que ele será uma personificação do mal, uma personificação da rebelião contra o próprio Deus, vindo segundo a eficácia de Satanás. Algumas pessoas identificam Judas Iscariotes como esse homem que aparecerá nas vésperas do retorno de Cristo, no sentido de que ele seria o próprio Judas. Essa interpretação não encontra muito respaldo entre os estudiosos. O que os 2 têm em comum, e por isso cabe-lhes bem a designação filhos da perdição, é o fato de que ambos são opositores de Cristo. Assim, sem dúvida, Judas Iscariotes foi um tipo de anticristo, mas haverá o Judas final, isto é, o anticristo escatológico.
Portanto, a expressão filho da perdição significa alguém absolutamente perdido que, por sua completa oposição e rebelião ao Senhor, está designado para a perdição eterna. Sob esse aspecto, esse título também é apropriado a todos aqueles que não creem no Filho de Deus. Assim nasce a nossa pergunta: esse filho da perdição já se manifestou? Já está entre nós? E com isso podemos explorar outro detalhe do texto bíblico, afinal de contas, Paulo coloca claramente que algo ou alguém está detendo essa manifestação. O que é esse algo? Quem é esse alguém? O Espírito Santo? Deus? A lei? Como podemos explicar essa questão levantada pelo escritor bíblico? Vamos buscar respostas agora, no nosso debate de hoje, que já está no ar. Fique ligado! Todo mundo ligadinho aí, obrigado a toda a equipe que realiza a produção da nossa matéria de abertura. Sempre um trabalho de excelência. Um grande abraço a vocês, fica aqui registrado o meu carinho, tá bom? E o cuidado que vocês têm com todo esse material. Bom, vamos entrar agora no nosso bate-papo. E o nosso primeiro passo dessa conversa é pegar as impressões iniciais dos nossos convidados sobre a pergunta tema do programa. É a nossa primeira pergunta, para a gente entender em qual caminho cada um deles vai trilhar durante a nossa conversa. Reverendo Flávio, vou começar com o irmão, e aí eu vou dividir aqui a pergunta em duas para facilitar. Primeiro, o filho da perdição, ele já se manifestou? Não se manifestou ainda. Mas o espírito dele já atua no mundo e está preparando o ambiente para o surgimento dele, né? Então, essa seria a resposta que a gente vê nesse texto, inclusive, né? O Ministério da Iniquidade já opera, atuando, mas ainda algo o detém, e aí quando esse algo que o detém for afastado, aí ele se manifestará. Inclusive, depois a gente vai poder falar um pouquinho até sobre essa personificação, né? Se o filho da perdição é uma pessoa realmente. Sim. Ou essas forças. A gente vai chegar nisso. Mas, bom, se ele ainda não se manifestou, então aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Tessalonicenses, né, na segunda, que algo ou alguém o detém, ainda é uma verdade. E aí eu quero saber da sua visão, pastor, o que é esse algo ou esse alguém, se são duas forças distintas, que detém essa manifestação? Eliezer, essa é uma resposta de $1 milhão. A gente estava lendo alguns comentaristas e algumas coisas para me preparar, e a gente vê que Agostinho disse que ele não se atrevia a dizer nada. E grandes estudiosos, inclusive exegetas, também não chegam a uma conclusão. Sim. Há pelo menos 7 respostas a essa pergunta do que o detém, né? Eu estava olhando aqui agora. Quem diz isso, por exemplo, é John MacArthur. Ele diz que há 8 respostas a isso. Ele dá 8, né? Mas uma que, para mim, parece estar mais... eu também não pretendo fechar a questão, sim. É mais uma opinião também. Baseado no texto, é a questão da lei e de um governante que ainda estimulado por Deus, é claro, dentro do plano de Deus, a soberania de Deus, que ainda detém os freios, que ainda freia a iniquidade. É tanto que ele é chamado de homem da iniquidade, né, de filho da perdição. E no texto original tem ali a antinomia, né, a iniquidade, o pecado. Então a gente vê também que isso já está sendo preparado, né? Todo governo agora fala quer dizer, quer aprovar leis que são contrárias aos bons costumes, à lei de Deus. Há uma hostilidade ao cristianismo, uma hostilidade à Escritura. Então, essa hostilidade à Escritura crescendo favorece o ambiente, e governantes se avoram, né, contra a Escritura, parlamentares em todo o mundo estão mudando, estão aprovando leis que são contrárias à vida, à família, contrária a toda essa cultura, né, judaico-cristã, todos esses bons costumes, e estão preparando aí a chegada para esse homem da iniquidade. Então, seria mais ou menos o que o detém ainda as leis, que são leis ainda baseadas nos costumes judaico-cristãos, inclusive governantes que defendem esses costumes, que também estão sendo hostilizados e o alinhamento contrário a eles está sendo muito maior do que a favor
de homens que governem com princípios cristãos, judaicos cristãos. Inclusive, até para ficar claro, essa lei que o irmão comenta são as leis que a gente tem hoje, Sim, não é necessariamente a lei mosaica, por exemplo. Não, são leis do Estado, que agora sempre baseadas nos costumes judaicos cristãos, que era assim, né? E que estão fazendo questão de uma lei que esteja baseada nos costumes judaicos cristãos, parece que estão fazendo questão de alterar. E de uma maneira, com uma narrativa de que em favor da democracia, em favor da minoria, em favor disso, em favor daquilo, estão aprovando leis que são verdadeiras maldades contra a humanidade, né? Contra a vida, contra a família, que vai destruir a humanidade. Muito bacana essa perspectiva também. Depois a gente vai poder aprofundar alguns detalhes, inclusive da opinião do reverendo Flávio, mas, pastor Serafim, eu quero ouvir o irmão também. E a primeira pergunta é, o filho da perdição já se manifestou? Eu concordo 90% com o reverendo Dan. Por isso que eu gosto do pastor Serafim. Não 100%, mas 90%. Não, já é muita 100%. Coisa, tá bom. O homem da perdição não se manifestou ainda. Eu tenho alguns textos bíblicos que eu poderia citar, mas vamos deixar para o longo da nossa palestra, não é? Então, ele não se manifestou porque há um que o detém, até que do meio seja tirado. Quando Paulo começa a falar sobre esse filho da perdição, ele fala que ele vai agir sob a influência de Satanás. Certo. E é chamado de homem do pecado e filho da perdição. Se existe um elemento trabalhando sob a eficácia de Satanás, só um poder superior ao de Satanás pode deter. Portanto, quem está hoje atuando no mundo espiritual com um poder superior ao poder de Satanás é o Espírito Santo. Qual é o instrumento que o Espírito Santo usa? É a igreja. Certo. Então, fica muito claro que se no Brasil hoje nós não temos aprovado a lei da ideologia de gênero, se não temos hoje no Brasil aprovado a lei do casamento homossexual e outros que o reverendo também citou, porque a igreja está orando e está pregando a palavra, e o Espírito Santo apoiando e dando poder à igreja. Quando a igreja for tirada, aí vai ficar livre para a ação do anticristo. Aí entra num período chamado da grande tribulação, que eu sei entre nós haverá aí uma diferença. Mas vamos deixar isso para o meio da conversa, né? Vai ser grande o tamanho da tribulação. A gente vai chegar lá. Inclusive tem muitas questões, principalmente quando a gente fala dessa grande tribulação, de como isso vai acontecer, e a gente vai poder aprofundar, principalmente na visão do pastor Serafim, né? Mas eu quero ouvir também a sua opinião sobre o tema. Eu quero que você que nos assiste participe votando na nossa enquete. Nosso perfil no Instagram já aparece aqui, @programa Vejam Só. É o canal oficial para você participar aqui do Vejam Só, tá bom? Então vai lá, siga o nosso perfil, curta lá o material que a gente posta, mande as suas sugestões. É só você navegar por lá que você vai encontrar o lugar certinho para você mandar as suas sugestões de tema, para você responder às nossas enquetes e para você mandar perguntas também que serão colocadas durante o nosso bate-papo, tá bom? Basta você observar por lá que você vai encontrar todos esses detalhes. A pergunta que está lá disponível é a seguinte: algo ou alguém, fazendo referência, né, ao texto de 2 Tessalonicenses, ainda detém a manifestação do anticristo? Por limitações da plataforma, a gente tem duas opções, né? Sim e não. Você escolhe uma delas, tá bom? Sim, ainda detém, não detém mais. Na postagem seguinte, você vai ter a oportunidade de justificar a sua escolha. E aí, nessa justificativa, você pode colocar o que você acredita que é esse algo ou esse alguém ou ambos, né? Que detém essa manifestação. Põe lá alguns comentários, nós vamos pegar e colocar aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Irmãos, vamos aprofundar alguns detalhes que ambos colocaram. E, reverendo Flávio, eu vou começar com o irmão. O irmão falou de governantes. Existe uma personificação nisso, tem uma pessoa
eu já ouvi muita gente falando do líder coreano, me fugiu o nome dele agora, aqui da Coreia do Norte, como essa personificação desse governante. Tem uma pessoa ou é um governo geral, ou uma ideia, vamos dizer assim? Vai ter um governante, vai ter um homem que vai surgir, e isso, lá em Apocalipse 13, fala da besta que emerge da terra, que será um político, né? Que, aliás, do mar, que será um político, e um religioso, que apoiará esse político. As duas bestas, né? Na interpretação a milenista, haverá, então, surgirão esses dois homens, né? Mas eles, é claro, estão sob a eficácia de Satanás. Certo. É tanto que, para eles conquistarem, não vai ser a força, eles vão ser elevados ao poder de maneira até legal. Sim, politicamente. Né? Politicamente, legal. com uma boa aprovação. As pessoas vão querer ter seus problemas resolvidos aqui na Terra. A apostasia vai ter que acontecer, e aqui o texto fala disso. Quer dizer, uma parte da igreja vai apostatar da fé, e apostasia é isso, é gente que cria, deixa de crer. E isso a gente está vendo também, o ateísmo crescendo e sendo assim algo que as pessoas hoje se declaram com a maior facilidade do mundo. Antigamente as pessoas tinham até um certo receio de dizer que não criam em Deus. Hoje já estão aí e líderes religiosos que estão adotando também uma postura contrária à Escritura, até mesmo pastores, e já falando de atualizar a Bíblia, e você vê coisas assim que você não via nunca no passado, né? Pessoas aprovando coisas que a Bíblia desaprova claramente, religiosos, e apoiando governantes também que têm essa linha, esse viés de aprovar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então nós estamos vendo que esse espírito está atuando no mundo, o espírito do anticristo mesmo, que João fala, que já está presente no mundo desde que o mundo é mundo, mas se intensificando e preparando o terreno. Como? Está existindo um pensamento globalista, ou seja, sem quebrar as fronteiras, mas um tipo de vassalagem. O mundo vai se unindo, existe ainda, o Brasil tem suas fronteiras, mas está adotando uma agenda mundial. Sim, sim. E vai se tornar um governo mundial, vai surgir um governo mundial sem anular os governantes, como havia no Império Romano, havia uma vassalagem. Como havia no Império Grego-Persa, e havia uma vassalagem. Ele era o chefe supremo, os outros países mantinham-se com lideranças regionais, locais, né, mas sempre seguindo uma mesma linha. Então, para a gente, vai surgir esse governante, e é claro, e tudo isso dentro do plano de Deus, soberanamente, levando a cabo os seus planos. Deus não está alheio a tudo isso, tudo faz parte do plano de Deus, está revelado, inclusive, na Escritura, que é a palavra dele. E que para cumprir no final a vinda de Cristo. Cristo vai vir no final, é quem vai pôr fim a isso. É o que diz aqui também em Tessalonicenses. E vai surgir esse homem da iniquidade sob a influência de Satanás, fazendo milagres, inclusive. Ele vai enganar até, se possível, os próprios crentes, né? E a igreja, aí, diferente do pastor Serafim, essa é a grande diferença, a igreja vai estar presente, vai ser perseguida. Como nós já estamos vendo também essa presença e essa hostilidade à igreja. A igreja só vai ser arrebatada na volta de Cristo. E aqui em Tessalonicenses diz que essas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo. Não depois da volta de Cristo, mas antes da volta de Cristo, né? E essa volta é a mesma lá do primeiro Tessalonicenses, que Paulo está falando aqui da mesma coisa que ele havia falado. Ele está tentando demover da mente das pessoas a ideia de que Cristo já havia voltado. Aí ele vai falar de duas coisas que serão necessárias antes de Cristo voltar, que aconteçam. A apostasia e esse homem da iniquidade ser revelado. Sim. Mais ou menos isso. Pastor, muita gente comenta que cada geração tem o seu anticristo. Então, o irmão citou aí, por exemplo, o governo romano. Muita gente fala, né, do imperador mais recente na história, Hitler, como essa figura. Como é que o irmão observa isso também? Que são essas manifestações ou não? São pessoas que fazem o mal, mas não tem relação com essa identidade do anticristo? Não é esse anticristo final que vai surgir. Escatológico. Né? São escatológicos. São anticristos que já existem também, né? Desde a era cristã do início e tudo mais. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Então, sempre no mundo tem anticristo. E anticristo seria uma pessoa que é contra Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. Que é o lugar. Por exemplo, o Papa pode ser considerado um anticristo, que ele se coloca, inclusive, no lugar de Cristo no mundo. Ele é o vigário de Cristo. Significa dizer que ele é a personificação de Cristo no mundo. Ser vigário de Cristo é isso. Então, ele é um anticristo, mas não é ainda esse anticristo escatológico que vai surgir próximo da volta de Cristo e que vai dar início, provavelmente, à grande tribulação. Porque o mundo vai estar unido em favor de uma ideologia que já está aí crescendo. E no Brasil, a gente ainda não conseguiu, eles não conseguiram ainda, mas basta mudar um governo aí, basta fazer uma constituinte, vocês vão aprovar o que quiserem e a igreja vai estar. Mas no mundo a igreja está presente e já tem essas leis aprovadas, né? Como, por exemplo, na Argentina tem a lei do aborto aprovada, e em outros países já tem leis aprovadas, contrário ao cristianismo, a igreja está presente, mas vai sofrer as consequências, vai estar lutando, vai estar firme, a igreja não vai ser vencida, a igreja vai vencer no final, mas ela vai passar por essa luta. Por essa tribulação aqui. Pastor Serafim, como é que o irmão observa essa questão desses vários anticristos aí que o pessoal fala, né? De cada geração ter o seu. O irmão acredita nisso? Eles são diferentes desse anticristo que vai surgir essa figura, uma preparação? Como é que o irmão observa isso? Irmão Eliezer, reverendo Dantas, aí apareceram já alguma discórdia, alguns pontos de vista diferentes. Todos esses personagens citados, eles não são anticristos, mas são protótipo do anticristo. Me permita, irmão Eliezer, me aprofundar um pouco, sair da praia e ir para alto mar? Por favor, vamos lá. A primeira manifestação do espírito do anticristo se deu na pessoa de Nimrod, um bisneto de Noé. Isso está no capítulo 10 de Gênesis, no capítulo 11. Quando ele, passando pela terra de Sinar, ele viu um local que achou que podia construir uma torre que começasse na terra e terminasse no céu. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que a ideia desse Nimrod era zombar de Deus. Nós vamos fazer uma torre que chegue até o céu. Ele pode mandar o dilúvio que quiser. Nós vamos estar livres, estamos seguros. E outra coisa digna de ser observada, ele disse, façamos para nós um nome. Então, é o objetivo do anticristo tirar o nome de Cristo e de Deus da humanidade e pôr o nome do homem. Por isso que é 666, é o homem em todas as esferas. E esses personagens vêm se manifestando através de várias pessoas. O Antíoco Epifânio, que foi um rei da Síria no ano 160 ou 170 a.C., ele foi uma verdadeira figura do anticristo. Os nossos telespectadores, se quiserem ter disso um ensinamento mais profundo, leia capítulo 11 de Daniel, dos versículos 21 a 34, fala tudo quanto foi feito pelo Antíoco Epifânio. Antes dele teve Alexandre o Grande, depois o reino foi dividido em quatro seus generais. E desses generais houve um que se tornou até amigo do judeu, então eles não eram ainda a figura do anticristo. Mas no meio deles surgiu esse Antíoco Epifânio. Ele foi dado à Judéia como um prêmio e outras terras. E ele perseguiu o judeu cruelmente. Ordenou que se queimasse todos os livros da lei, o Pentateuco. Em alguma casa que se encontrasse uma cópia do Pentateuco, ele matava as pessoas de uma maneira horrível. Proibiu os pais de circuncidarem os filhos. E ele colocou no templo do judeu uma figura do deus grego. Não me lembro o nome desse deus agora. Um deus grego, colocaram a figura dele no templo, e ele sacrificou no altar dos judeus porcos, que era considerado animal imundo. Ele profanou, então, o altar do Senhor.
Então, ele foi uma verdadeira figura do anticristo. Agora, dos versículos 22 ao 31 a 42, aí já fala claramente do anticristo que virá. Agora aparece a nossa diferença com o reverendo, que ele acha que a igreja vai passar por isso. Me permite citar 3 textos bíblicos que mostram que isso não vai acontecer. 1 Tessalonicenses 1:10. A saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Esse é o tempo da ira. A igreja noiva de Cristo não sofrerá a ira. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. A carta dirigida à igreja de Filadélfia. A promessa é essa: assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os habitantes da terra, de toda a terra. Quando o profeta fala de toda a terra, fica claro que não se restringe à igreja de Filadélfia, mas a igreja que está em toda a terra. Para guardar a igreja não na hora, mas da hora. Há uma diferença entre guardar na e guardar da. Nós podemos até citar algumas experiências de Israel no Egito, que quando caíram as 10 pragas, as 3 primeiras Israel sofreu, as outras 7 não atingiu a terra de Gósen, onde estava Israel. Então eles foram guardados na hora e não da hora. Noé foi guardado na hora do dilúvio, não da hora. A igreja não vai ver essa hora. E mais um texto, Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Diz o texto: vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos, fecha a porta sobre ti, só por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sairá para ferir os habitantes da terra. Então, é evidente que a igreja estará protegida. Quando o anticristo estiver aqui achando que ele é o dono da situação, ele vai ceder com Deus, a ira de Deus começará a cair e ninguém vai poder segurar. Pastor Serafim, eu tenho algumas perguntas também sobre essa questão desse período, mas antes eu quero voltar na figura do anticristo e até usar uma analogia que a matéria apresentou, de que o filho da perdição aparece só nessas 2 figuras, né, do anticristo e de Judas. Essa figura do anticristo que vai surgir, ela já está pré-ordenada por Deus, ou seja, está escolhida essa pessoa, ela não vai ter opção, ou vai ser alguém que vai escolher tomar o lugar de Deus? O irmão Eliezer, eu não acredito em nenhuma predestinação desse tipo. Deus respeita o ser humano que ele criou, um ser inteligente e podendo tomar decisões. Então, Deus não é um Deus escravizador, é um Deus libertador. O homem prefere a perdição, escolhe o seu caminho. Deus mostra o caminho bom e o caminho ruim. Então, esse anticristo, Deus na sua onisciência, porque Deus é onisciente, ele sabe o que vai acontecer. O Salmo 139 está escrito que Deus conhece o meu pensamento antes que haja uma palavra na minha boca. Portanto, Deus não tem tempo, para Deus não tem 1000 anos passado ou 1000 anos futuro, para Deus é um eterno presente, porque Ele é o dono do tempo. Então, Ele, na sua onisciência, sabe que vai nascer um cidadão, um indivíduo, que vai dar ouvidos a essa lei satânica, vai ter sede de poder, desejo de autoridade, e esse então será investido de um espírito demoníaco que já está no mundo desde Nimrod, há 4.000 anos antes de Cristo. O reverendo citou bem quando João disse na primeira epístola, capítulo 1, capítulo 4, versículo 3, que o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito está no mundo. Quando nascer esse indivíduo, ele vai se apossar dele. Então ele será um homem endemoniado, cheio de demônio, possuído por esse espírito do anticristo e vai manifestar o seu poder. Muito bom. Reverendo Flávio, até para o irmão também dar a sua observação desse caso específico, é o anticristo já alguém preparado de antemão por Deus? Com certeza. Nada acontece por acaso e nada acontece sem que esteja planejado por Deus e criado por Deus.
para cumprir os seus planos. Senão ele não revelaria. Se ele revela, ele assegura que vai acontecer. Não deixa a coisa à mercê do homem desejar. E quem cria o homem com o coração inclinado para o mal? Não é Deus? Quem cria todas as coisas não é Deus? Com um propósito. Se ele não pudesse criar esse homem da iniquidade, se ele não pudesse determinar o surgimento desse homem, ele não poderia revelar na Escritura que ele iria acontecer. Não por previsão, mas porque Deus é quem cria todas as coisas. E ele diz isso desde Gênesis, Deus criou todas as coisas. Em Isaías 45, Deus diz, eu crio o mal, eu faço todas as coisas. Não há outro que crie as coisas e Deus só preveja, só veja. Deus escreveu o começo ao fim da história e tudo faz parte de um plano dele, para que o Filho dele seja glorificado. A gente sabe até disso. Qual o motivo de tudo isso? Para que ele seja glorificado e o Filho dele também seja glorificado e revelado. Tanto nos ímpios quanto nos justos ele vai ser glorificado. Paulo fala disso em Romanos 9, que a gente sempre volta a esse texto. Né? Ali fala dos filhos da ira e dos filhos da justiça. Né? Mas esse não seria o tema, a gente não vai discorrer muito. Mas a gente vê aqui claramente em Tessalonicenses, que é o texto o qual a gente está falando, que Paulo está falando, exortando a igreja, preparando a igreja, inclusive, para esse período do anticristo. Ele está dizendo, olha, está combatendo a ideia de que Cristo já havia voltado. Ele começa aqui no versículo 1, é um tom pastoral, exortando a igreja. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por como se procedesse nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, antes da igreja ser arrebatada, antes da vinda de Cristo, antes da nossa reunião com Ele, como ele fala em 1 Tessalonicenses, vai aparecer o homem da iniquidade e a igreja vai estar presente. A igreja, ela é guardada, mas ela não é imune à tribulação. Ela é guardada, sim, no meio da tribulação. Deus vai fazer a igreja, vai sustentar os seus, os eleitos serão sustentados. Inclusive, em Mateus, diz que essa grande tribulação será abreviada esse tempo por causa dos eleitos. Mas a igreja, a tribulação é diferente de tentação e de provação. Tribulação é a perseguição do mundo contra a igreja. Se a igreja tiver sido arrebatada, não vai ter quem o mundo perseguir. E esse texto aqui é claro que Jesus só vai vir depois que for revelado o Filho da perdição e que ele atuar no mundo. E a igreja vai ser o alvo do anticristo tentar destruir a igreja. Né? E sem contar que em Apocalipse fala da grande tribulação e que pergunta de onde vêm estes? Da grande tribulação, os crentes da grande tribulação. Pessoas vão morrer. Em toda a história da igreja, a igreja foi perseguida, cristãos foram mortos. Por que então Deus não livrou Tiago, por exemplo? Livrou Pedro? E não era uma tribulação aquilo, não era uma perseguição da igreja no primeiro século? Uma perseguição dos ímpios contra a igreja? Por que Deus não livrou os cristãos, os apóstolos, da tribulação daquele período? E aí ele vai dizer, olha, essa tribulação ainda vem uma pior, né? Que será mundial. Aquela perseguição era local. Agora no mundo tem tribulação contra crentes estão sendo mortos no Estado Islâmico, na China, em outros países. Não sei nem se a gente pode falar da China, que alguém está sendo morto lá, né? Porque hoje em dia a gente não pode falar da China, né? Mas se parar de chegar o insumo, a culpa é minha, se o Butantan não conseguir fazer vacina. Mas, e aí você entende, né? O contexto que a gente está vivendo. Sim. É uma preparação muito grande para um governo mundial e vassalagem dos outros. Sim. Quem vai ser, a gente não sabe, mas vai surgir, porque a Bíblia diz que vai surgir. E que esses povos vão se unir assim. É uma visão diferente do reverendo Serafim, eu respeito muito, mas continuo pensando diferente. A igreja de Deus vai ser guardada, não vai se desviar, mas vai morrer. Os cristãos morreram no primeiro século, no segundo século, até hoje. Gente vai perseguir a igreja e cristãos vão dar a vida por Cristo na grande tribulação. Inclusive, até para a gente, já que o cenário da grande tribulação está posto aqui no bate-papo, pastor Serafim, vou pedir para o irmão comentar um pouquinho. Essa dúvida que o reverendo Flávio levantou, talvez seja uma das mais comuns que as pessoas têm, exatamente nesse sentido. Se a igreja não vai estar aqui, quem que vai sofrer na grande tribulação? Já que
A igreja foi embora, né? Vão perseguir quem? Exatamente. Quer que eu responda isso? Claro, por favor. Com muito prazer. Quando a igreja for arrebatada, a igreja é a noiva de Cristo. No arrebatamento será o casamento, não é, de Cristo com a igreja. As pessoas que ficarem aqui, o Espírito Santo não vai ser retirado da terra como alguns acham que vai. Ele continuará na terra. E a Bíblia fala aí, o livro do Apocalipse, capítulo 11, fala de 2 testemunhas que estarão pregando a palavra, o evangelho do reino. Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno na mão, capítulo 14 de Apocalipse. Os 144 mil, capítulo 7 de Apocalipse, estarão pregando a palavra. Nesse período, muitos se converterão a Cristo, porque qual vai ser a mensagem? A besta está impondo o seu sinete, seu sinal, 666. Aquele que recebeu o sinal da besta vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, esses pregadores estão dizendo, não receba o sinal da besta, adore a Deus. Essa é a pregação daquele anjo que está voando, tendo o evangelho eterno na mão. Das 144 mil e das 2 testemunhas. Adora a Deus que fez o mar, a terra e a fonte das águas. E esses que recusarem... E outra coisa, e o judeu que nesse período compreenderão que Jesus é o seu Messias. Os judeus se converterão, por sinal que o templo será reconstruído. Eles, por não terem recebido Cristo, voltarão a fazer os sacrifícios, achando que ainda precisam. E ele, quando reconhecerem Jesus, o seu Messias, que vai descer, colocar seus pés no Monte das Oliveiras, isso está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2, versos 7 e 8, que o anticristo será vencido, Jesus o desfará pelo assopro da sua boca. Eu penso em um vendaval que vai arrastar tudo. E pelo esplendor da sua vinda, uma chuva de granizo, de pedra, de relâmpago, que várias vezes Deus usou a natureza para combater os inimigos do seu povo. E nesse período será igual. E quando os judeus virem aquele personagem que derrotou seus inimigos, colocando seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se abrindo em dois, eles vão querer saber quem é esse personagem que veio em nosso socorro. E eles vão ver suas mãos feridas. E eles perguntarão, que feridas são essas nas suas mãos? Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Que feridas são essas nas suas mãos? É a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Mais claro do que isso é impossível. E assim como os irmãos de José, que o venderam por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30. Jesus não vale mais, né? E quando eles viram José no Egito como governador do Egito, eles choraram e se reconciliaram com seu irmão. Era uma figura perfeita do judeu se reconciliando com Cristo, a quem recusaram e venderam por 30 moedas de prata. Então, esses que serão acolhidos no período da grande tribulação, e o capítulo 7, aquilo que citou o reverendo. Quem são estes? Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão perante o trono. São aqueles judeus que receberam Cristo e não adoraram a besta, porque os judeus se mantêm fiéis, sabendo que só a Deus pode ser adorado, porque Paulo disse que o anticristo vai se sentar no templo, querendo ser Deus e parecendo ser Deus, exigindo adoração. Os judeus não vão adorar. Vai se cumprir aí, capítulo 12, verso 1 de Daniel. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E vai se cumprir Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Esse é o tempo da aflição de Israel. A pergunta que eu ia fazer na sequência era se haveria salvação nesse período. Claro, o irmão já respondeu. Eles são salvos.
Eu só fiquei com uma dúvida, não tem muito a ver com o nosso tema, pastor Stefano, mas eu vou pedir para o irmão ser bem objetivo nessa resposta com relação ao templo. O irmão falou que existe a necessidade da reconstrução, o templo será levantado novamente. Será. E isso acontecerá durante a grande tribulação. O judeu já tem tudo preparado para reconstruir o templo. E o próprio anticristo vai permitir. Tá. Muito. Porque você sabe que lá no templo, lá no local do templo, tem um templo árabe. Uma mesquita. Uma mesquita. Sim. Eles vão construir o templo ao lado. Ah, não vai tirar a mesquita de lá? Naquela hora, não. E já na grande tribulação, já esse período. Já na grande tribulação. Porque o objetivo do anticristo, ele vai aparecer como um grande enganador. É unir todo mundo, vamos nos unir, somos irmãos, todos filhos de Deus. É o que o Papa está falando hoje. Eu já vi algumas pessoas falando, inclusive, sobre essa figura do ecumenismo. Exato. Que entra nesse aspecto. Mas você sabe que esse Papa fez um culto a Satanás lá entre os árabes? Fez. Ele fez um sacrifício a Satanás. E o irmão sabe que ele agora quer canonizar Judas Iscariotes? Rapaz, eu não sabia, não. Vai ter mais um santo, viu? Não. Ele vai proteger os traidores. O próximo dogma da igreja vai ser Maria como a pessoa da divindade. A ela divindade, vai ser... Essa daí eu escutei. Mas, reverendo Serafim, me permita... Uma deusa, claro. Com sua autorização, vai usar aquela metáfora que o senhor usou no início. Vamos sair da praia da ficção para a prosa, para a Bíblia. Porque é o seguinte, isso é muito interessante, mas para a gente, uma visão diferente, não encontra esse ensino na Escritura da volta de Cristo em duas etapas. Primeira coisa, não percebemos também na Escritura o ensino da divisão entre judeu e cristão como sendo separados. Efésios diz que Deus uniu e a igreja agora é o Israel de Deus. E também não encontramos salvação depois da volta de Cristo. Se o nosso tema fosse isso, daí íamos discutir isso. Mas parece que o nosso tema não é esse. Né? É tanto que, aí aquele texto que diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, depois da volta de Cristo ainda haverá oportunidade, cria um risco muito grande para as pessoas se acomodarem e dizer assim, não, vou esperar a volta de Cristo, até o judeu também, né? O judeu não vai querer em Cristo agora pregando o evangelho. Então, nós nem devemos ser estimulados a pregar o evangelho agora, já que vai haver salvação depois da volta de Cristo. Pode fazer uma pergunta? Não, mas só concluindo. Fazer uma perguntinha para o senhor? O senhor teve um tempo grande, pode. Deixa ele falar, pastor, depois a gente volta a falar. São só dúvidas minhas também que eu estou colocando também, em termos de... Se o senhor puder ir para o céu sem ninguém te perseguir, o senhor prefere ser perseguido? Mas não é uma questão do que eu prefiro, o que o senhor prefere? É do que está revelado na Escritura. Eu preferiria não ter Adão não ter nem pecado. Pois é. Mas pecou. E pecou por quê? Por um plano de Deus. Deus queria que ele pecasse. Deus determinou, decretou todas as coisas. Então Adão está feliz, fez o que Deus queria. Foi salvo. Claro. Agora, me diz uma coisa, em Atos... Judas Iscariotes também estava determinado para trair? Jesus diz isso. Em João 17, ele diz... Então ele agradou a Deus. Isso. Quem agrada a Deus é salvo. Não é que agradou, mas fez a vontade soberana de Deus. Então, quem faz a vontade de Deus é salvo. Não. Leia, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 5. Aí o senhor tem uma ideia, por exemplo, aí lê Atos, capítulo 3, que diz que, veja só, leia. Quando, por exemplo, os judeus escolheram Barrabás no lugar de Jesus, eles fizeram o quê? A vontade de Deus ou a vontade de Satanás? Em Atos diz que eles mesmo fazendo isso, cumpriram um propósito determinado de Deus, em Atos. Então há um propósito de Deus e Deus age secretamente usando os homens. Deus sabendo o que vai acontecer e avisa antecipado. Aí é uma inferência, mas não está na Bíblia dizendo que é porque Deus sabe que vai acontecer. Deus não sabia. Deus é soberano. Deus assustou. Não, Deus decreta, é diferente. Nós passamos a conhecer as coisas a posteriori. Deus não. Deus faz as coisas acontecer. Se por Deus isso que decretar que o senhor cometa um pecado, o senhor vai cometer porque Deus decretou. Sim, claro. Portanto, o senhor está fazendo a vontade de Deus. Sim, soberana. A vontade de Deus é salvo. Não. Leia, por favor, Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Deus vai ter decretado os pecados, mas vai ter decretado também o arrependimento, a fé em Cristo, que vão ser necessários para a minha salvação. Uma coisa não exclui a outra. Mas se Deus não decretou... Deus determina os fins e os meios. Se Deus não decretou arrependimento, agora, não vai se arrepender. Claro, e por isso que Paulo diz que o próprio arrependimento não procede de nós, é Deus quem nos dá o arrependimento.
Mas ele dá os eleitos, aí vem aquela questão toda da soberania, da eleição. A fé também é algo que Deus nos dá, não é algo que a gente possa produzir. Paulo fala em Efésios capítulo 2. Deus oferece, nem todos aceitam. Não, ele oferece com o chamado, é o chamado. Agora a gente vai entrar na questão da soberania. Exatamente. Ó, procura lá no nosso canal do YouTube que tem um monte de debate nesse sentido. Tem muita coisa. Eu gosto desse debate, eu ficaria o dia todo. Reverendo, eu também. E outra coisa, com amor, com todo respeito. Não. A gente não está aqui sem... Não é nada pessoal. Não, mas são pontos de vista que existem desde meu irmão em Cristo. antes da gente existir. Eu até costumo brincar quando a gente fala de escatologia, que vai chegar o dia que nós vamos se reunir e aí nós vamos dar risada disso. Aí a gente vai estar no céu junto já lá. sabendo como que funciona. Rapaz, eu acreditava nisso, acreditava naquilo, defendia aquilo e tal. Mas daí com a revelação Olha, para mim, a Bíblia é né? soberana. O que está escrito, está escrito. Sim, não, sem dúvida, pastor, É isso aí, sem dúvida. reverendo. E eu tenho certeza que o reverendo Flávio também acredita do mesmo jeito. E isso nos une. Exatamente. A Escritura e Cristo Jesus, como Salvador único. Meus irmãos, deixa eu só colocar aqui, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, alguns comentários que os telespectadores mandaram. E eu achei muito interessante que eles colocaram aqui uma questão, e aí eu vou pedir para ambos comentarem para a gente poder, voltando, né, ao nosso tema principal. O primeiro comentário que vai aparecer é do Edmar. Ele respondendo à nossa enquete, ele falou o seguinte: eu creio que seja um conjunto de fatores que detém a manifestação. Aí ele colocou, juntos, a igreja, o Espírito Santo e as orações dos santos. A Isaura, e aí é o comentário que eu vou pedir para colocar na sequência, ela fala o seguinte: eu creio que as nossas orações são elas que impedem a manifestação do anticristo. Pastor Serafim, nesse momento, a gente não tem que orar pela volta de Cristo? E quando ora pela volta de Cristo, não ora pela manifestação do anticristo? Como é que funciona isso? Ou a gente tem que orar para ele não se manifestar, para segurar ele? O Edmar e a moça é? Isaura. Isaura. Meu querido Edmar e minha querida Isaura, vocês disseram que a oração dos santos é que impede a vinda do anticristo. Quem são os santos? É a igreja de Cristo, a igreja que foi santificada e lavada pelo sangue de Jesus. Portanto, é a igreja inspirada pelo Espírito Santo que está impedindo a vinda do anticristo. Orar para que venha o reino de Deus, Jesus até ensinou, venha a nós o teu reino. E Paulo disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não estou pedindo a vinda do anticristo, estou pedindo a volta de Cristo, porque o meu negócio é com ele. Agora, quem não quiser Jesus, se entenda com o anticristo, né? Reverendo Flávio, como é que o irmão observa essa questão? E eu achei muito interessante que dois telespectadores colocaram essa questão da oração. E recentemente a gente até falou sobre avivamento aqui no programa, e aí eu fiz essa pergunta para um dos convidados, né? A igreja tem que orar pelo avivamento ou pelo esfriamento, já que o esfriamento que antecede a volta de Cristo? Como é que faz essa questão? Ora pela volta, mas detém o anticristo que precisa aparecer? Olha, Abacuque orava pela renovação da obra do Senhor nos corações, né? Nós vamos orar também por um avivamento. Aí sabendo o seguinte, que avivamento traz responsabilidade, traz também fervor espiritual. É porque talvez as pessoas pensem também que avivamento seria aquela questão de ver o avivamento talvez só como uma manifestação sobrenatural de línguas, dons, essas coisas. Mas avivamento era a pessoa se voltar para Deus em quebrantamento, em arrependimento e obediência maior a Deus. Um avivamento é quando a igreja obedece mais a Deus. E obedecer mais a Deus vai implicar em irritar mais o mundo. Sim. Porque o mundo não gosta quando a gente não peca. E o mundo não gosta quando a gente apresenta Jesus como Salvador. E no avivamento a igreja vai fazer essas duas coisas. Vai ser mais santa e vai pregar mais o evangelho. Vai irritar mais o mundo. Vai haver mais perseguição. Mas é importante orar pelo avivamento, é importante orar pela volta de Cristo, né? A igreja anseia, ora vem Senhor Jesus, mas entender que vão haver coisas antes da vinda de Cristo que não podem deixar de acontecer porque foi revelado na Escritura. Então, também entender e se preparar para as perseguições. Sim. Então, se você orar por avivamento e orar pela volta de Cristo, você tem que estar disposto a enfrentar como os apóstolos enfrentaram. Eu lembrei agora de Atos, capítulo 4, que os apóstolos estavam passando, foram presos, Pedro, depois saiu da prisão e foram lá e a igreja orou. Olha a oração da igreja.
E a oração da igreja não era para Deus tirar a tribulação, não era para Deus tirar o imperador, deixarem de prendê-los, deixarem de matá-los. Diz aqui, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste aí Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Todo mundo se juntou contra o ungido e contra Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não vou nem discutir isso. Aí a oração deles: agora, Senhor, ó porque eles oraram. Aí não oraram assim: Senhor, tira logo. Esse negócio, o Senhor determinou isso, mas tira, muda esse decreto aí. Tira esse povo, a gente está sofrendo, eu vou morrer. Aí eles oraram o seguinte: não, ora, Senhor. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra de Deus, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso é um avivamento. E pregar mais ainda porque precisa de intrepidez, sob ameaça de morte, você precisa de intrepidez. E é isso que a gente está precisando, de intrepidez no mundo. Até para a gente enfrentar essas oposições hoje, que no Brasil são ainda leves, a oposição ao cristianismo. Uhum. Mas existe. Você disser, por exemplo, um pastor na Inglaterra foi preso, na Inglaterra, um país cristão, foi preso porque disse que Deus tinha criado só homem e mulher e tinha feito o casamento heterossexual. Foi preso porque o mundo está se preparando para não aceitar a opinião cristã. Sim. O cristão tem que ficar calado sobre família, e nós vamos precisar de intrepidez para não ficarmos calados e pagarmos o preço. Pastor Serafim, 2 minutos. O irmão quer comentar? Ou posso fazer uma outra pergunta? Eu queria só citar um texto bíblico e pegar um gancho do reverendo. 2 minutinhos para a gente ir para o intervalo. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, verso 25. Quando se refere ao anticristo. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Pois bem, que tempo ele quer mudar? Já o espírito do anticristo já está tentando fazer isso. Porque algumas autoridades brasileiras já tentaram tirar dos documentos a era cristã. Era depois de Cristo, antes de Cristo. Quer propor nova era de aquário, era de peixe, qualquer coisa, menos Cristo. Uhum. Que é para apagar o nome de Cristo da nova geração que vem aí. E que leis estão mudando? Desde que Deus criou o homem, ele criou o casamento heterossexual. Agora querem criar uma lei para que haja o casamento homossexual. É o espírito do anticristo? É o espírito do anticristo. Não é o anticristo, porque se fosse ele impunha. Mas é o espírito dele que já está atuando. Rapidinho, o reverendo Flávio até falou da questão da participação da China. China, Estados Unidos, já ouvi muita gente falando que são nações emblemáticas nessa volta. Tem relação com isso ou não necessariamente? Tem relação, claro que tem. Os Estados Unidos é um país cristão, sempre foi cristão, defendeu o cristianismo. Foi um país, Estados Unidos e Inglaterra, que mais enviou missionário para o mundo. Hoje eles estão se desviando. Já é heresia. Antes que se manifeste a heresia. Já é uma heresia. Certo. Esse novo presidente, agora de mãos dadas com a China, com esses costumes. A China, a gente sabe que é um país que defende o comunismo, ateu, materialista. Sim. Persegue os cristãos. E Estados Unidos e outros países também pseudo-cristãos estão de mãos dadas com eles. Inclusive, se você tiver interesse pelo assunto, aqui no Vejam Só, a gente já entrevistou algumas vezes a missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Inclusive, em uma das entrevistas, a gente falou especificamente sobre o papel da China e como ela trata a questão relacionada à fé e à igreja. Vale muito a pena você conferir. Nós vamos encerrar esse bloco. Depois, no próximo bloco, nós vamos fazer algumas considerações finais sobre o assunto. E antes da gente ir para o intervalo, eu quero que você, que nos acompanha,
tome nota do telefone da grade. E eu falo para você anotar, porque agora não adianta você ligar lá, não tem ninguém na secretaria da grade nesse horário. Mas amanhã, em horário comercial, você pega o telefone, liga e aí tira todas as suas dúvidas. Para você que já gosta, tem o talento, o dom, o interesse pelo estudo, manuseio das Sagradas Escrituras. Se você quer ficar assim, ó, igual o pastor Serafim, lembrando todos os textos de cabeça, vai lá na grade. É demais. O HD desse homem aqui é demais. É demais, eu fico impressionado. Então você vai lá e aí você vai aprender. Inclusive tem curso de escatologia, tem de interpretação bíblica, inclusive de Daniel. Também tem muitas opções. Pergunte lá direitinho, tire as suas dúvidas para você fazer parte do time da grade também, tá bom? Ó, nosso QR Code vai aparecer aqui, é o caminho que vai te levar lá para o nosso canal oficial do YouTube, é o canal oficial da HIT no YouTube. Muita gente pergunta, poxa, o Vejam Só parou de postar os vídeos no canal? A gente parou de postar os vídeos naquele canal que a gente tinha. Agora, os nossos vídeos estão no canal oficial da HIT. Então, entra lá e aí você vai ter acesso a todo o nosso material, não só do Vejam Só, mas dos outros programas da emissora também. Se inscreva no canal para você fazer parte dessa família. Os demais endereços, né, das redes sociais da HIT vão aparecer aqui para você, ó. Perfil no Instagram, página no Facebook. Curta, siga, compartilhe, divulgue. Você que gosta da nossa programação, é um prato cheio, muita informação dos bastidores, dos entrevistados, dos temas que nós vamos abordar. Vale muito a pena você conferir, tá bom? Bom, dado o nosso recadinho, vamos para o nosso intervalo. Rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje nós estamos falando de forma mais específica sobre um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo apresenta algumas forças ou uma pessoa que detém a manifestação do anticristo. Nos ajudando nessa caminhada, o reverendo Flávio Dantas e também o pastor José Serafim de Oliveira, ambos colocando as suas observações sobre o assunto. Antes da gente colocar aqui as considerações finais, eu quero dar aquela moral para você que assiste, acompanha o Vejam Só e responde ao nosso pedido de participação, mandando a sua foto ou o seu vídeo. Você vai entrar no nosso endereço eletrônico, vejamsó@hittv.com.br. Por lá você pode mandar a sua foto, o seu vídeo. Inclusive é um canal também onde você pode mandar a sua sugestão de tema, tá bom? Manda lá, a gente tem outras redes sociais, mas às vezes fica difícil de controlar tudo. Então, se você quiser, manda a sua sugestão pelo e-mail, que daí a gente pega lá e vê a viabilidade, tá bom? Não esqueça de, quando você mandar a foto ou vídeo, no corpo do e-mail botar seu nome completo, a cidade e o estado, e se alguém tirou a foto, fez o vídeo ou aparece com você, põe o nome também que a gente dá aquela moral por aqui, tá bom? Vamos começar o nosso passeio lá pela Bahia. Terra boa demais, cidade de Juazeiro. Quem aparece aí na sua tela é o Francisco Pereira. Francisco, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tá ali na igreja, dirigindo o culto, pregando, né? Não dá pra gente identificar, mas obrigado, meu irmão, pelo carinho, por mandar a sua foto, por participar aqui do programa. Da Bahia, a gente vem para São Paulo, pro interior de São Paulo, cidade de Taubaté. Quem aparece aí agora é o Romildo Rocha. Inclusive, tá ali, ó, Vejam Só ao fundo, com o nosso cenário novo já. Romildo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa também. E faça você como esses amados irmãos. Participe do programa. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esse material que vai aparecer aí para você. Um oferecimento da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, através da sua editora Coval Press. 2 livros de autoria do professor Marcos Eberle, ambos autografados para você, aparece aí. Então manda a foto e você vai concorrer. Tanto o Antividência como Fomos Planejados, eles apresentam para você essa teoria do design inteligente, que é uma vertente científica, acadêmica,
uma pesquisa séria sobre uma possibilidade que vem para confrontar a teoria da evolução de Darwin, né, que via de regra é a única aceita, a única ensinada, divulgada nas escolas e nos livros e tudo mais. Então, você que tem interesse, vale muito a pena, um material de excelência. O professor Marcos Eberle, inclusive, dispensa apresentações, é um cientista premiadíssimo e crente em Cristo Jesus, que é o mais importante. Então, você vai concorrer a esse material. Irmãos, nosso tempo nesse bloco é muito curto, então agora eu já vou partir para as considerações finais. Reverendo Flávio, pastor José, vou pedir para ambos darem aí uma pincelada geral sobre o assunto, mas principalmente como quem está em casa ouvindo pode aplicar isso, pode colocar isso na sua vida, como essa questão interfere na pessoa hoje que está assistindo lá em casa. Reverendo Flávio, por favor. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez, Eliezer, e ao pastor Serafim também, pelo carinho que a gente tem um pelo outro. E queria mandar um alô, eu não falei, para minha esposa. Queria desejar a ela muita alegria. Não e meu perde irmão, a oportunidade, meu irmão senão depois ela Sérgio, cobra. minha irmã Marlúcia, Cecília, Fafata, esses irmãos que estão lá na Paraíba, minha mãe também, e outros irmãos que temos lá, Manuel Filho, Joaquim também, temos irmãos lá. E eu perdi um irmão dia 23 de abril. Eu perdi um irmão com 42 anos de idade. Nossa, novo. Foi um infarto, mas também mandou um abraço para a família, a esposa enlutada e uma filha e uma neta. Nasceu uma neta uma semana depois, né? Puxa. Mas graças a Deus, estamos vencendo e eu mando um abraço então para a família lá. Mas Serafim, Eliezer, como a gente aplica isso? Como Paulo queria que fosse aplicado pela igreja. Ele diz para não se demover facilmente sobre a ideia da volta de Cristo, não vai voltar antes dessas coisas acontecerem, então que a gente fique sobre aviso e se prepare. Peça a Deus então que lhe guarde, que lhe sustente, porque o mundo não vai melhorar, nem Jesus vai voltar antes da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação e nós vamos ser arrebatados no final da grande tribulação e aí vai vir um juízo. Para nós entendemos que há só uma volta de Cristo e que a gente está esperando essa volta única. E que acabou. Depois da volta de Cristo, vem o juízo. E aí, Israel agora, por isso que a gente prega para judeu também, para que Israel se converta e creia em Jesus agora. E muitos judeus, a igreja é composta de judeus e gentios em toda a época da história. Nunca foi só judeu e nem agora também é só gentil. Então é sempre, quem crê em Jesus está salvo. Quem não crê será condenado. Se você que é crente, cuidado. Leia a Escritura mais, ore mais, zele mais pelas coisas de Deus, porque a apostasia também vai chegar. Você talvez seja um apóstata dentro da igreja, porque às vezes as pessoas estão vivendo como no estilo do mundo, só nominalmente dentro da igreja evangélica. Hoje a igreja evangélica tem um número imenso de crentes nominais, que vão à igreja pensando que a igreja resolve o problema. Não confia em Cristo, não ora, não lê a Bíblia, não tem mais aquele zelo, irmão Serafim, como no passado, não quer mais se envolver com a igreja, não quer mais cantar, não quer mais participar das programações, participar dos departamentos da igreja, não quer mais ser liderança na igreja. Está havendo um certo esfriamento da igreja e que os irmãos tenham cuidado. E aqueles que estão caindo na cilada da dissimulação, né, de que pessoas materialistas ateus e políticos de esquerda são bons, cuidado. A esquerda é materialista, ateu, não dá para você ser cristão e ser a favor de aborto, de ideologia de gênero, coisas que esse pessoal defende. Inclusive, fica de novo a sugestão, tem muito debate do Vejam Só sobre esse tema. Você que tem interesse, confere lá. Pastor Serafim, o irmão tem 3 minutos e meio. Aumentei até o tempo, hein? Obrigado. Aumentei. Para colocar suas considerações finais. E de forma mais enfática, pastor, eu vou pedir para o irmão exatamente dar esse recado prático, né? Como é que a pessoa que está bem. Exatamente. A pessoa que está nos ouvindo pode colocar isso no dia a dia dela. Amém. Meus amados irmãos, que nos deram a honra e o prazer de nos ouvir, de nos assistir até essa hora da madrugada, permaneçam firmes com Cristo, não nos assustemos com os trovões, com o barulho que aparece, porque tudo isso é um sinal que Jesus está voltando e o anticristo está aí forçando a porta, mas nós estamos impedindo pela graça de Deus e Jesus vem
Nós não estamos esperando nem a grande tribulação, nem o anticristo. Nós esperamos Jesus Cristo, nosso Senhor, e seremos por Ele arrebatados a qualquer momento. Vivamos despertados, acordados, firmes com Cristo, vendo que a palavra de Deus está se cumprindo à risca. E as profecias que nós hoje comentamos aqui, parece que os profetas viveram os nossos dias. Eles não, mas o Espírito que os inspirou, sim. Portanto, tudo está se cumprindo. Jesus está às portas. Não nos unamos, não façamos comunhão com as trevas. O nosso prazer é Jesus e a sua palavra. Deus nos fez homem, mulher, macho e fêmea. O que passa disso é origem diabólica. O casamento, a união que Deus aprova é de um homem e de uma mulher. 2 homens e 2 mulheres contraria a vontade de Deus e a própria natureza. Portanto, fiquemos com a palavra de Deus e com Ele, que é muito melhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Serafim, inclusive, devidamente imunizado, já com as 2 doses, por isso que retornou ao programa. Inclusive, elogiei o HD. Fica aqui também o meu registro da vontade de ter também essas doses aí, né, no meu braço aqui também. Espero que chegue logo. Amém. Pastor Serafim, obrigado. Reverendo Flávio, obrigado pelo carinho de ambos. Foi muito bacana o bate-papo. Durante a nossa conversa, os contatos apareceram. Fique à vontade para entrar em contato com os nossos irmãos, tá bom? Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete. Algo ou alguém ainda detém a manifestação do anticristo? 80% das pessoas que votaram responderam sim. Ainda existe, né, esse algo ou alguém que detém a manifestação. 20% dizendo que não, a maioria concordando com a opinião e a visão dos nossos convidados também. Amigo, obrigado pelo carinho. Minha amiga, obrigado pela audiência, pela parceria, por esse diálogo que a gente tem. Estou muito feliz em poder dividir esses momentos com vocês, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. A gente tem uma longa semana aí de Vejam Só pela frente e amanhã eu estou aqui te esperando. Até lá!